Boa noite, Brasília, 22 de abril, 19 horas. Aqui à minha esquerda o Lucas, intérprete de Libras, Marcos Pontes, que daqui a pouco vai ser substituído pelo Ricardo Salles, do Meio Ambiente. Também aqui o nosso ministro do Turismo. Uma notícia bastante rápida, né? E depois a gente entra numa conversa interessante, curta com o Marcos Pontes, e depois o que é a matéria do dia, né? A questão do clima. Bem, liberamos mais 2,6 bilhões de reais para enfrentamento do Covid. Basicamente são mais 8 mil leitos de UTI pelo Brasil. Uma notícia da imprensa aí, mas é verdadeira. Tem que falar, né? Que geralmente é fake news. Verba federal ajudou a pagar 13º nos estados e também a folha de pagamento. Então, a verba federal para combater a Covid, nós mandamos especificamente 60 bilhões para estados e municípios e 10 bilhões foi então para o combate da Covid em si, e o resto, 50 bilhões, foi usado para outras finalidades por parte dos estados e municípios. PCdoB e PSOL entra com ação no STF para propor lockdown. Eu já falei que o nosso exército não vai para a rua para manter o povo dentro de casa. Está decidido. Então, PT, PCdoB, PSOL estão perdendo tempo aí e tudo judicializa. Tenho certeza que o Supremo não vai interferir nessa questão. E nós já perdemos muito com o lockdown no Brasil. Sempre fui contra o lockdown, fui favorável ao isolamento vertical, tá? Fizeram horizontal e a desgraça está aí. Está aqui, matéria do Estado de São Paulo. Olha a mídia que tanto me criticava, né? Renda da classe média cai de 20% a 50% na pandemia. Então tem gente que perdeu metade, outra que perdeu 20%. Vamos falar dos pobres também. Atrás de renda, né? Procurando renda, não é nem emprego que não tem. E sem home office, pobres morrem mais. Está na cara que o pobre ia sofrer mais com essa política de fica em casa, a economia te vê depois. Não estou feliz com isso, quisera eu que fosse diferente, mas o Supremo Tribunal Federal determinou que estados e municípios poderiam ficar à vontade, né, para tomar todas as medidas para combater aí o vírus. E o objetivo lá atrás era o confinamento, o lockdown, medidas restritivas para achatar a curva, né? Isso em 1 mês, 2 meses no máximo de achatada. Passou-se 1 ano, continuam fazendo lockdown como se fosse remédio para combater aí o vírus. E, na verdade, está empobrecendo cada vez mais a nossa população. Nossa, já falo contigo já, Marcão. Vem tranquilo. Amanhã estaremos em Manaus, né? Pousaremos 10 da manhã no aeroporto de Manaus e às 15 horas estaremos em Belém do Pará. Brevemente iremos até a barragem Oiticica, próxima a Jucurutu, no Rio Grande do Norte. Vamos lá concluir obras da transposição de São Francisco. Alguns criticam, né, que a transposição já estava feita. Não estava feita, faltava muita coisa ainda, nós estamos concluindo obras, como também na questão de infraestrutura fazemos a mesma coisa. Uma notícia de ontem que deu muita dor de cabeça para mim, que no dia de ontem, né, a Camex reduziu as tarifas de importação de skates e instrumentos musicais de corda. Por que o skate? Passou de 20% para 2%, que a partir desse ano passa a ser um esporte olímpico o skate. Não há nada como a gente, no meu entender, diminuir esse imposto, até porque quando é essa tarifa, o imposto de fora, você pode diminuir e não temos que apresentar uma contrapartida. Diferentemente, por exemplo, do diesel, quando nós tiramos os 35 centavos por 2 meses, no preço do litro do diesel, nós tivemos que buscar então esse recurso que nós perdemos em outro lugar. E também havia muita garotada, eu acho que a garotada, né, nas mídias sociais falavam muito que estava muito caro os instrumentos musicais de corda, né, os importados, e nós passamos de 18% para 5% esse imposto de importação. Agora o pessoal fala, né, critica. Eu desconheço, pode ser que tenha acontecido,
que governos anteriores têm diminuído a carga tributária ou reduzido impostos. Vou relembrar só alguns aqui do nosso governo. Em 2019, nós reduzimos as tarifas de importação de 17 produtos, produtos e medicamentos para tratamento de câncer e também HIV. Diminuiu em 2019 também, de 50% para 40%, os impostos sobre eletrônicos e videogames. Desoneração da folha de pagamento 2020 para a contratação de jovens da faixa etária de 18 a 29 anos. 2020, zerada a alíquota de IPI de artigos de laboratório de farmácia. Tudo para a questão da pandemia. Também zeramos a importação de cilindros de oxigênio. Também IOF zerado por um tempo, o tocante à energia elétrica. Em julho, zeramos medicamentos para atrofia muscular espinhal, a AME. Também zeramos a importação de equipamentos para energia solar. Eu estou falando alguns produtos aqui, deixar bem claro aqui. Em setembro, com o aumento do preço do arroz, nós zeramos os impostos de importação de arroz. Tá? Bem como zeramos centenas de equipamentos médicos. Agora, fevereiro de 21, a importação de 25 produtos produzidos no Mercosul. O diesel, já falei, né, vale por 2 meses os impostos federais no óleo diesel. E o gás de cozinha nós zeramos em definitivo. Então hoje o preço do gás de cozinha não tem mais imposto federal. Então, o que está no preço do gás de cozinha? O preço lá quando é engarrafado, depois tem o transporte, tem a revenda e tem impostos estaduais. Para aqui. Marcão, vamos lá, Marcão. Vamos lá. Como é que está a nossa vacina brasileira? Essa é 100% brasileira, não é aquela mandrake de São Paulo não, né, que tinha os Estados Unidos no meio. Essa é 100% brasileira. Como ela está, qual o nome dela? Isso, essa é a vacina Versamune MCTI, desenvolvida em Ribeirão Preto. Ela é completamente nacional, com tecnologia nacional, e ela já deu entrada na Anvisa para os testes clínicos com pacientes. Serão 360 pacientes para essa primeira fase 1 e 2, onde se testa a segurança da vacina, e logo depois, então, a fase 3 para testar a eficiência da vacina. E a nossa ideia é que até o final do ano nós tenhamos uma abertura, né, dos testes, como foi feito com o Coronavac, por exemplo, e que a gente possa ter essa vacina entrando no mercado nesse ano. Está sancionando o orçamento hoje, que é o último dia. Tu acha que vão cortar alguma coisa do teu ministério, não? Esse é o nosso desafio aqui, é justamente o orçamento. O que custa aqui? Esse custo é um investimento muito bom para o país. São 30 milhões para essa fase 1 e 2, para o ensaio clínico com 360 pacientes, e depois são mais 310 milhões para a fase 3, que são com 25 mil pacientes. Eu tenho a esperança agora que isso entre no orçamento. Lembrar que nós temos o FNDCT, que foi promulgado, e esse orçamento precisa efetivamente entrar para que nós possamos usar, não só nesse projeto, mas em outros, como remédios nacionais. A peça orçamentária para os 23 ministérios é bastante pequena e é reduzida ano após ano. Tá? Tivemos um problema no orçamento no corrente ano, então tem um corte previsto bastante grande, no meu entender, pelo tamanho do orçamento para todos os ministérios. Todo mundo vai pagar um pouco a conta disso aí. Para realmente, não é que eu herdei, não. O Brasil vence de dívidas, né, de anos. Nós estamos com uma dívida em torno de 5 trilhões de reais. Então isso pesa. Quando nós demos auxílio emergencial, alguns falavam, né? Continue com 600 até acabar a pandemia. Eu gostaria, mas por mês, no passado, representava um endividamento para a União de quase 50 bilhões de reais. Vamos lá? Marcão, tem um medicamento nacional. O que é a nitazoxanida? Nitazoxanida é um medicamento de reposição que nós começamos a testar em fevereiro do ano passado. Ela passou por todas as fases, incluindo testes clínicos com pacientes de forma randômica, duplo cego. Foi publicado em artigo internacional com comprovação científica. E na época ficou muita conversa se é comprovação científica, se não é, um artigo internacional de uma revista científica, mas hoje os Estados Unidos e a Argentina... É impressionante como só se fala em vacina, né? Mas também é uma compra bilionária no mundo todo, então só a vacina. Ninguém é contra a vacina,
o Brasil, tirando os países que produzem a vacina, né? O Brasil é o primeiro no mundo, em valores absolutos que mais aplica, mas foi um trabalho muito grande do Marcos Pontes. Essa aqui é a Anitta, por acaso? É a Anitta. E agora... Espero que o Facebook não derrube aqui a minha live por estar falando disso aqui, porque é algo comprovado cientificamente. Isso é comprovado cientificamente. Agora tem a comprovação feita também nos Estados Unidos e também na Argentina. Além disso, nós temos um remédio nacional desenvolvido para o Covid, especificamente para o Covid, que ele usa nucleotídeos, nucleosídeos, e esse remédio vai entrar também em testes clínicos, muito em breve agora com o pedido da Anvisa. Você pode ver, cuidado com a palavra, você pode falar certa palavra aqui para não cair a live, né? O que é o Outubro Rosa? É o mês do câncer, né? É um câncer de mama, né? Que as mulheres se submetem a esse exame para ver se tem algum problema e vai para o tratamento imediatamente. Imediatamente. Exato. O que é o Novembro Azul? É o câncer de próstata para homens. Lógico, uma vez descoberto o câncer de próstata, vai para o tratamento. E do tratamento rápido. Mas por que o caso do Covid você tem que ir para casa e ficar com o protocolo Mandetta até sentir falta de ar e ir para o hospital? Vai para o hospital fazer o quê? Ser entubado. É um crime o que faz no Brasil. É uma patifaria o que faz no Brasil no tocante ao Covid. Parece não, interessa morrer gente. Você pode ver, eu já falei um tempo atrás, lá atrás, na Guerra do Pacífico. Da água de coco. Pô, o cara chegava sem sangue, ferido, né? Não tinha para quem fazer a transfusão para ele, o negado metia água de coco na veia do soldado e deu certo para muita gente. Tinha comprovação científica? Não. Porque nesse caso não se pode falar em remédio, meu Deus do céu. O ano passado eu falei em remédio, fui massacrado. Tem alguma coisa aí, não vou falar também para não cair a live. Eu tomei um negócio ano passado, se eu tiver problema de novo, eu vou tomar a mesma coisa. Não faz mal. E aquilo que eu tomei serve para malária, para lúpus e para artrite, se não me engano. Eu não sei. Para artrite. Inclusive, dado o consumo disso ano passado, tivemos que recompor o estoque regulador, o Exército fabricou um pouco mais disso aí. Daí vem a imprensa, né? Fez em excesso. Não tem excesso. Nós consumimos na ordem, não tenho certeza aqui, 3 milhões de comprimidos por ano o Brasil consome. Então não tem problema tocante a isso. E o pessoal consumiu muito isso, como consumiu outro negócio também, que não pode falar o nome aqui, né? E para muita gente deu certo. Para mim deu certo. Agora, mas eu quero ressaltar... Então esse remédio aqui... eu quero ressaltar que esse caso, a gente tem as vacinas. Vacinas são extremamente importantes, é importante vacinar o país todo, mas mesmo com as vacinas, algumas pessoas vão ser contaminadas, infectadas com o vírus, e elas precisam de tratamento. Por isso que o desenvolvimento de um remédio específico para o Covid, como tem sido feito aqui, testado, logicamente, com todo o rigor científico, é importante. A nitazoxanida também foi testada no Brasil com todo o rigor científico e agora em outros países comprovando. Então é importante ter esses dois lados, sem dúvida nenhuma, importante, é salvar vidas. Tem outro remédio aqui, quer dizer, não vou falar o nome, para evitar problemas e evitar que ele seja criminalizado também. Como é que é o nome daquela seção lá no Ministério da Saúde? CONEP. A CONEP já deu parecer ou não? Ainda não, está na eminência, a CONEP dá o sinal verde para se começar os testes no Brasil. E vai dar entrada também na Anvisa. E vai começar a ser usado no Brasil. A diferença, né? Pode ser usado para quem está em estado grave. Então tem no mundo, tem tecnologia para isso. Agora, a covardia por parte da grande mídia, por parte do Facebook, por parte da esquerda nacional, que entra até na justiça contra esses medicamentos, é uma coisa inacreditável. Parece que interessa número de mortes para tentar botar a culpa em quem? Adivinha em quem? Não vou falar em quem, né? Mas, vamos lá. Eu quero ressaltar também que a gente tem no Ministério testes com soro de cavalo, que também testes clínicos entrando agora com soro de cavalo, desenvolvimento de monoclonais, ou seja, o desenvolvimento científico para ajudar os médicos nesse sentido e, novamente, a vacina nacional, com tecnologia nacional, que é diferente de tecnologia importada ou licenciada, essa é nacional. Isso vai gerar empregos no país, isso vai gerar capacidade do país desenvolver... Economia para nós também. Economia para a gente, para as vacinações dos outros anos, provável a gente precisar ter vacinações anuais disso. Também gera a capacidade de mudar rapidamente se precisar para se adaptar às mutações do vírus
E como eu falei, no começo a nossa dependência é com relação ao orçamento. Não por isso que essa briga de trazer o FNDCT para isso. É que o Paulo Guedes é meio duro na queda, mas vou tentar te ajudar. Vai lançar o que amanhã? Amanhã, esse é um aviso para todo mundo que estiver assistindo, amanhã vai acontecer o lançamento da SpaceX, do Dragon, né, levando a segunda tripulação para a estação espacial. E eu vou estar falando, a partir lá no Ministério, vou estar descrevendo esse voo, falando do nosso programa espacial também, né, e da divulgação da ciência. Amanhã, a partir das 6 horas da manhã, a gente está falando lá no YouTube do Ministério. O último assunto teu aqui. O que você tem a falar sobre grafeno e nióbio pelo Brasil? Olha, grafeno, nióbio e terras raras. Esses são setores que nós estamos desenvolvendo, né, baterias utilizando grafeno, baterias de sódio também, o desenvolvimento dessa parte. E nós temos um laboratório, o Granioter, né, em Minas Gerais. Esse laboratório está para ser agora inaugurado, assim que o senhor puder ir lá para fazer essa inauguração, que trata de grafeno, nióbio e terras raras. Isso é importantíssimo para o Brasil, para vários produtos e para o crescimento dessa cadeia produtiva no país também. Você acredita na bateria nióbio-grafeno? Existe. Na verdade, eu já fui atrás dessa tecnologia e agora nós estamos trazendo isso para o Brasil. Nós já temos o que acontece na bateria de grafeno, é uma camada de grafeno que protege a diferenciação entre o cátodo e o anodo, que evita a criação de dendritos entre um e outro, entendeu, que reduz a vida. Então, o grafeno vai ajudar bastante. Repete aí pra gente aí. Repete, Marcão. Entre o cátodo e o anodo, na bateria costuma aparecer dendritos, que reduzem a eficiência da bateria à medida que ela vai sendo carregada e descarregada. Então, o grafeno evita isso, essa camada fininha de grafeno. Agora vamos lá, Marcão. Essa bateria ela pode ser carregada em pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo. O fato de ligas de nióbio também facilitam a condução, né, dessa energia, né, dessa corrente elétrica. Ela pode ser carregada rapidamente, descarregar lentamente, o que interessa, e ter muitos ciclos, muito acima do normal de uma bateria. Nós temos no Brasil, só o Brasil tem, pelo que se sabe até o momento, o nióbio, né? O grafite também tem abundância aqui no Brasil. Então seria mais ou menos o seguinte: um carro com essa super bateria, no futuro você pararia num posto ou no restaurante, enquanto você fosse tomar um café e voltasse, o teu carro teria... Está carregando, não sei se vai ter tão rápido assim, não, mas... alguns poucos minutos. Mas ele vai carregar rápido, bem mais rápido que nós temos agora. Por que se pode carregar rápido essa bateria de nióbio e grafeno? Porque ela consegue admitir a entrada, vamos dizer, da energia, sem superaquecimento. Muito bom, Marcão. Está aprendendo, Marcão? Muito bom. Hoje é o dia da aviação de caça também. Hoje é aviação de caça. Aviação... Inclusive, hoje estava no cercadinho pela manhã, né? Daí tinha uma senhora falando que hoje é dia da caça. Eu não entendi, eu não estava entendendo, né? E, assim, eu lembro que eu fiquei traumatizado, que durante a campanha tem a questão dos caças, né? O caçador, atirador e colecionador. E eu falei da caça ao javali. Daí o pessoal... A oposição tirou a palavra javali e me botou como uma pessoa que já se apoiando a caça no Brasil. Apanhei muito, que eu estava apoiando a caça no Brasil. E eu estava hoje com a caça na cabeça. Eu falei, não fala em caça não, é atirador e colecionador. A terceira vez que eu fui entender que a senhora estava falando que hoje é dia da caça. Dia da caça, meu dia também. Ó. Parabéns. Grande caçador, aqui, Marcão. Continua caçando, hein, Marcão? Agora tá difícil. Mas... Caçando borboleta agora Caçando borboleta, não. Borboleta pega a mão, Marcão. Não, vamos caçar. Mas continua ali, com o estilo. Bem, o pessoal do Pingo dos Is, o Augusto Nunes, né, minha equipe, o Marcão vai nos deixar um pouquinho aqui, vai chegar o Ricardo Salles, fique à vontade de fazer pergunta para o Marcos ou para o Ricardo Salles, que vai substituir o Marcão a partir de agora. Obrigado, Marcão. Obrigado. É uma notícia aqui bastante rápida, né, porque por vezes, né, o governador acaba aí pegando obra que é nossa. Tá? A obra é do dinheiro do povo brasileiro, é de todos nós. Mas, para a gente até cada vez mais mostrar e demonstrar o trabalho que o Tarcísio faz pelo Brasil, tá? Um trabalho excepcional que ele faz, estaremos também brevemente aqui, ao longo da BR-122 Ceará, né? Essa BR liga aí, passa pelo município de Chorozinho. Estaremos lá inaugurando um trecho de uma obra também feita pelo Ministério da Infraestrutura. Tá certo?
Eu estava vendo aqui, vai pegar você, hein? O Marcão é a cabeça, né? A gente vê a imprensa, a televisão, mostrando aí a devastação da Amazônia, aquela história, devastação. Daí apareceu um pedaço aqui de uma pequena clareira. Eu vou chutar que equivalia a meio campo de futebol. Seria, mais ou menos, né, uma área desse tamanho, seria mais ou menos um ponto na região amazônica, mais ou menos, mais ou menos. Aquilo lá, menos que um ponto. Eu quero fazer uma pergunta para você então aqui. Você vendo aqui o raio da Terra e o Monte Everest, né? O raio da Terra na ordem de 6.300 quilômetros, o raio. O Monte Everest, quase 9.000 quilômetros. Então, imaginando um globo de raio, um globo de raio 1 metro, o Monte Everest teria um pouquinho mais de 1 milímetro. É isso mesmo? Não sei. O senhor que calculou, não fui eu? Estou tratando meio ambiente aqui. Vamos lá. Eu fiz um discurso hoje, mas em grande parte você me ajudou a fazer esse pronunciamento. Você e mais alguns ministros. Aquelas metas ali que nós anunciamos, elas podem ser atingidas? Podem sim, presidente, mas é importantíssimo que a gente faça aquilo que o senhor tem dito sempre. Receba ajuda, porque nessa discussão climática o Brasil não tem contribuição histórica, enquanto os países ricos estavam com as suas indústrias, locomotiva, emitindo combustível fóssil, aqui no Brasil era um país agrícola, não tinha emissão nenhuma. Então, se nós estamos indo ajudar a resolver um problema que foram eles que criaram, eles também têm que nos ajudar a resolver o problema dos 23 milhões de brasileiros que foram deixados para trás na Amazônia. Você sabe os números melhor do que eu, né? Da quantidade de gases que é lançado no espaço todo dia. A China é responsável por mais ou menos 30%? 30%. Estados Unidos, 15%? 15%. Europa, 14%. Índia, 7%. Rússia, 5%. Brasil? 3%. Então, estamos lá embaixo. Estamos lá embaixo. Lógico que a gente quer diminuir isso aí, mas não justifica essa crítica absurda contra o Brasil. Está na cara que, no fundo, acho que é uma questão econômica que está em jogo. É isso mesmo? Tem muita questão econômica, esse aspecto climático, inclusive, presidente. Os países ricos que emitem o combustível fóssil, e eles têm muito mais responsabilidade. Como o senhor somou aí, dá mais 66%. O Brasil é só 3%. Nós estamos sendo cobrados, e ok, é correto que se cobre, a questão do desmatamento ilegal. É metade dos nossos 3%. Metade. Então, é justo que eles nos ajudem com o nosso 1,5% do desmatamento ilegal, uma vez que nós estamos ajudando com 66% deles, que é, na sua maioria, combustível fóssil, que nós não emitimos. Porque o senhor comentou no seu discurso que nós temos o etanol. O Brasil é exemplo de sustentabilidade com etanol para o mundo. Nos anos 70, para o final, quase a totalidade da nossa frota era abastecida com etanol. Pois é, um programa do Proálcool. Proálcool, né? Eu lembro até do carro da Copersuca, do Hermes Fittipaldi. Não é o carro de corrida. Né? Eu lembro. Você lembra, tem certeza? Eu lembro aquele branco que tinha 6 rodas. Sim, tá certo. Uma coisa que vai nos ajudar muito a combater o desmatamento ilegal, o ano passado caducou uma medida provisória. Esse ano tem um projeto lá que deve ser votado nas próximas semanas, conforme conversado com o presidente Arthur Lira da Câmara, que trata da regularização fundiária. É isso mesmo? Fundamental o senhor saber quem é o proprietário daquela área, nome, RG, CPF, endereço, para você poder responsabilizar e ao mesmo tempo dar financiamento para a pessoa poder fazer as coisas direito. Então, estratégia, plotou uma queimada, você pode, a fiscalização, ir lá e ver se aquela queimada é legal ou ilegal. Ou se o próprio uso da terra para agricultura ou para pecuária, se ele está fazendo isso com autorização ou sem. Tá certo. Tem uma pergunta aí? Pessoal. Então chega com outra pergunta aí. E Augusto Nunes, presidente. Para quem que é? Para o Ricardo, não? Sim, senhor. Boa noite, presidente. Boa noite, ministro. Eu queria saber do ministro Salles se os compromissos assumidos hoje, publicamente, pelo presidente da República, são suficientes para inibir a propagação de fake news que apresenta o Brasil como inimigo do meio ambiente. Augusto, eu acho que tem muito potencial por várias razões. O pessoal falou que ia ter grandes anúncios no evento de hoje. Estados Unidos anunciou, por exemplo, que vai reduzir as suas emissões até 2025 em 27%. Quanto o Brasil vai reduzir? 37%, ou seja, mais do que os Estados Unidos. Nós dissemos na nossa NDC que vamos reduzir
até 2030, 43% de emissões. Mas o presidente Bolsonaro declarou que em 2030 também é o fim do desmatamento ilegal. Como é o fim do desmatamento ilegal, metade das nossas emissões são desmatamento ilegal. Então nós também temos compromisso, em razão do desmatamento ilegal, de 50% em 2030, igual aos Estados Unidos. E nós pusemos 2050, o presidente determinou antecipar a neutralidade carbônica, né, que a gente emitiu mesmo que neutraliza, de 2060 para 2050. Esse prazo de 2050, muitos países ricos não ousaram indicar, e o presidente Bolsonaro assumiu. Portanto, está claro que nós temos sim muita coisa para mostrar, e até mais do que alguns que disseram que iam fazer muita coisa nesse encontro, o presidente Bolsonaro fez mais. Ô, Salles, uma notícia aqui. O Brasil desativa mais de 600 lixões em menos de um ano. O presidente tem 10 anos a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ninguém fez nada durante esse período. O senhor, em 2 anos, lançou o programa Lixão Zero, apoiou municípios, fez logística reversa e, como o senhor acabou de destacar, reduzimos só nesse último ano 600 lixões foram fechados no Brasil inteiro. Bem, mais uma pergunta aqui do programa Pingos nos Is. Zé Maria. Pois não, muito boa noite, presidente Jair Bolsonaro, boa noite, ministro Ricardo Salles. Eu queria saber sobre a reação do governo aos brasileiros que vão contra as ideias do próprio Brasil e tentam impedir que o presidente norte-americano, Joe Biden, possa ajudar o Brasil pela preservação da região amazônica, né? Isso traz prejuízos. O governo brasileiro pode reagir de alguma forma? Obrigado. Zé Maria, no final do ano passado, quando ganhou o presidente Biden a eleição, o pessoal falou, acabou, o governo Bolsonaro está acabado, não vai ter nenhuma interlocução com os Estados Unidos, vai ficar isolado. Ao contrário do que eles diziam, nós tivemos ótima relação com os Estados Unidos, reuniões semanais, inclusive com o secretário Kerry, e até agora apresentamos um plano de combate ao desmatamento ilegal de 12 meses, $1 bilhão que vai custar. O presidente Biden, você vai se lembrar que sugeriu os 20 bi durante a campanha, nós estamos apresentando um plano de 1 bi, muito menos que 20. E aí quando viram que a gente ia bem nas conversas, começaram ONG, artista, tudo quanto é gente contra o governo e contra o Brasil, no final das contas, dizendo, não negocia com o Bolsonaro, não faz acordo, corta isso daí. Quer dizer, no primeiro momento não tinha conversa. Aí quando viram que tinha conversa e ia sair um acordo, ou pelo menos uma ajuda, querem melar isso. Quer dizer, isso não é cuidar do meio ambiente, isso é oposição política. Ô, Zé Maria, é uma turma que quer voltar ao poder, Zé Maria. Criticam tudo se possa imaginar. Não tem notícia boa para esses caras, não. Só críticas. Quando se fala até em vacina, se tira os países que produzem a vacina, né, do zero, né, nós estamos atrás só destes países. Estamos indo muito bem. O trabalho lá atrás começou com o Pazuello. E agora está tendo continuidade aqui com o Queiroga. Mas o tempo todo são críticas. Nós já estamos praticamente quase mantendo a meta de 1 milhão de pessoas vacinadas por dia. Esperamos brevemente, né, conseguir aqui a tal imunidade de rebanho para voltarmos à normalidade. Então estamos na iminência aqui de ser um exemplo para outros países que não tenham a fábrica de vacina. Agora, o Marcos Pontes acabou de falar aqui, podemos sim, de acordo com o orçamento, ter a nossa vacina brasileira lá para novembro, dezembro. Isso é uma coisa fantástica para nós. É questão de orgulho, mas o tempo todo é só crítica em cima de crítica. Como eu te falei agora há pouco, a gente reduz aqui impostos de instrumentos musicais de corda e de skate, é crítica em cima de crítica. E nós reduzimos mais de 1.000 itens, né, produtos, desde quando nós assumimos nosso governo. Eu pergunto, algum governo fez isso na vida? Nós zeramos o imposto sobre gás de cozinha. Está caro o gás de cozinha? Está caro, sei que está caro, mas não tem mais imposto federal. Tem ali em grande parte agora o imposto estadual. Vão para cima dos governadores, porque eu entendo, qualquer um entende, que o gás de cozinha é um produto de primeira necessidade. Tem mais perguntas aí, senhor? Aliás, enquanto o senhor abaixou o imposto e ajudou as pessoas, vários estados e municípios aumentaram impostos, né? Não, então, é uma vergonha. Claro, que em ICMS, em São Paulo, praticamente todos os produtos foram majorados, praticamente todos os produtos. Uma vergonha, tá? Para quem propôs o ajuste e para quem votou o aumento do ICMS em São Paulo, em plena pandemia. Filza. Boa noite, presidente. Boa noite, ministro Salles.
Ministro, o que muda em termos de políticas públicas no Brasil com essa nova meta divulgada hoje na Conferência Internacional, antecipando o compromisso de neutralização, da chamada neutralização climática? Obrigado. Fiuza, metade das emissões brasileiras é relacionada ao desmatamento, que envolve o ilegal e o legal. Então, se a gente combate o desmatamento ilegal e combate com essa estratégia que o presidente vem determinando de ir contra as pessoas que fazem ilegalidade, não misturar no meio dos ilegais os legais que não podem ser justamente misturados nisso daí. Por outro lado, a outra metade das emissões brasileiras é ganho de eficiência com energia renovável, com melhores processos industriais, novos modais de transporte. O presidente tem falado sempre do incentivo das ferrovias que o Tarcísio está fazendo, ou seja, você ter atividades que consomem menos combustíveis fósseis. Nós já somos um país de pouco consumo de combustível fóssil, porque temos o etanol e temos as energias renováveis, e vamos ser melhores ainda, emitir menos ainda. Então, de um lado, combater o desmatamento ilegal, e de outro, melhorar as tecnologias e os combustíveis renováveis. Tem mais, né? É a última, não? Tem mais duas. Tem mais duas? Depois vou fazer um último comentário aqui sobre um projeto de lei que trata da multa, né, para o empregador que contrate homens e mulheres pagando salário diferente. Adriana Reide, ela está no lugar do Vitor Brau, está de férias. Presidente, boa noite. Ministro, boa noite. De qual forma os Estados Unidos ou outros países também pretendem fiscalizar os trabalhos do Ministério do Meio Ambiente? Vai acontecer um acompanhamento próximo? O Brasil vai ter que dar constantes satisfações, comprovar a realização de promessas na prática, até mesmo sobre pena de sanções? Bom, fiscalizar o Ministério do Meio Ambiente, quem fiscaliza é o meu chefe, o presidente Bolsonaro. Nenhum país vai fiscalizar o Ministério do Meio Ambiente, não. Agora, a gente mostrar aquilo que vai ser feito, que já está sendo feito, para nós é uma satisfação. É um acordo importante. O Brasil vai ajudar a resolver um problema criado pelos ricos, que é o das emissões de combustíveis fósseis, de gases de efeito estufa, problema que eles criaram, e eles estão sendo chamados a nos ajudar a combater o problema do desmatamento ilegal, né? Então, essa é, na conjuntura internacional, exatamente o que a gente espera. Lembrando que o Acordo de Paris, quando foi assinado, havia uma promessa dos ricos para os países em desenvolvimento de 100 bilhões de dólares. E até hoje os países em desenvolvimento não viram a cor desse dinheiro. O Brasil também tinha recursos do protocolo de Kyoto, recebeu muito pouco. E agora a gente tem, presidente, 7,8 bilhões de toneladas de emissões evitadas de 2006 a 2017, desmatamento que não aconteceu, dá 133 bilhões de dólares. O Brasil recebeu 1. Então, uma parte desse entendimento é o seguinte: quem prometeu recursos, quem nos levou para acordos internacionais, tem que colocar o dinheiro à disposição. A gente agradece aquela oferta do presidente Biden de 20 bilhões de dólares no ano passado, e nós estamos apresentando um plano que é de 1 bilhão de dólares. Então, diante de todos esses créditos, 100 bi do Acordo de Paris, 133 do artigo 5º do RED, 20 bi que o presidente Biden gentilmente ofereceu, nós queremos 1. Agora, se esse 1 não vier, nós vamos fazer tudo que a gente precisa fazer com os nossos próprios recursos. Aliás, o presidente determinou que se dobrasse justamente o recurso para a fiscalização ambiental. É um projeto aqui extremamente polêmico. Há poucas semanas, o pessoal deve se lembrar que eu vetei um projeto que visava dar internet grátis para todo mundo no Brasil. Bacana, né? Agora, quanto custava o projeto? Alguns bilhões de reais. No projeto estava dizendo quem ia pagar essa conta? Não. Então, de acordo com o artigo 85 da Constituição, eu tinha que vetar esse projeto. Pois não estaria em curso em crime de responsabilidade. Não é maldade minha. Agora, o pessoal critica muitas vezes por desconhecer. Outros por conhecimento, mas como politicamente interessa bater, o cara fala: olha, podia dar internet de gás para todo mundo. Qual país tem internet de gás para todo mundo? Acho que nem. O Brasil ia ser o primeiro, né? Agora, quanto custa isso? Quem vai pagar essa conta? Não tem dinheiro no orçamento. Ia sair de qual ministério? Das Comunicações? Eu acho que o Ministério da Ciência e Tecnologia. Eu acho que qual é o teu orçamento total esse ano, Marcão? Mais ou menos. Discricionário? Discricionário. 2,7. É 2 bilhões e 700 milhões. Custaria alguns bilhões, eu não sei quantos. Quer dizer, mais do que todo o orçamento do Marcos Pontes. Então a gente veta, né? E daí eu sou criticado. Agora um projeto aqui. Vamos lá. Hoje em dia, como é que é a questão da CLT?
Uma pessoa que pague, né, para homens e mulheres que exerçam as mesmas funções, salário diferente, menor para homem, menor para mulher do que homem, tem uma multa. E essa multa pode chegar até R$ 3.200. Certo? O que esse novo projeto alterou esse artigo aqui da CLT? Você vai levar em conta os últimos 5 anos que essa pessoa teve, que essa mulher ganhou a menos salário, né? Vai achar a diferença e vai multiplicar por 5. Então é só fazer umas contas aí, 5 anos são 60 meses, se a mulher está ganhando menos R$ 1.000, são 60 mil vezes 5, R$ 300 mil. Então essa mulher aí vai ter direito, a empresa vai ser multada em R$ 300 mil. 5 anos, 60 meses, né? Se ela ganhou menos R$ 1.000 por mês do que o homem, seria R$ 60 mil. Como multiplica por 5 isso? R$ 300 mil. Você empresário, sentiu aí o problema? Bem, o que acontece? O projeto chegou para eu sancionar ou vetar. Se eu veto o projeto, imagine como é que vai ser a campanha das mulheres contra mim. Ah, machista, eu sabia, ele é contra a mulher, quer que a mulher ganhe menos, etc, etc, etc. Se eu sanciono, os empregadores vão falar o seguinte: poxa, pode o que eu estou pagando aqui ser questionado judicialmente. Na justiça trabalhista, dificilmente o patrão ganha, quase sempre o empregado, ou a empregada no caso, ganha. Então, eu acho que a função é diferente, a juíza do trabalho achou que não é igual, eu posso ter uma multa de 200, 300, 400, R$ 1 milhão. Vai quebrar a empresa. Daí o pessoal fala aí que está nos ouvindo, né? Ah, mas tem que ser assim mesmo. Qual a consequência disso aqui, vetado ou sancionado? Vetado, eu vou ser massacrado. Sancionado, você acha que as mulheres vão ter mais facilidade de arranjar emprego ou não no mercado de trabalho? Não responda não. Responda que vai ser criticado também. Qualquer resposta aqui você vai apanhar. Então vamos esperar a resposta segunda-feira, tá? E vamos ver, se eu sancionar, como é que vai ser o mercado de trabalho para a mulher no futuro. Se ela vai ter... É difícil a mulher arranjar emprego? Sim, é difícil para todo mundo. Para a mulher é um pouco mais difícil. Se o emprego vai ser quase impossível ou não. Ou você vai dizer, pode estar dizendo aí, o patrão tem que tomar vergonha na cara e pagar o salário justo. Pode acontecer que o pessoal não contrate, ou contrate menos mulheres. Vai ter mais dificuldade ainda. Não vou discutir o método. Segunda-feira é o dia D, né? Vou ver nos comentários aqui da live se eu devo sancionar ou vetar o projeto que aumenta, e muito, a multa trabalhista para aquele que pague salário menor para a mulher do que o homem que exerçam a mesma atividade. Detalhe. Supostamente. Né? Supostamente é a mesma atividade. Tem lugar que mulher ganha mais do que homem. É questão do que vai fazer ali, tá? Não vou entrar no mérito dessa questão para evitar polêmica aí e ser criticado do nada. Eu vou levar em conta, até gostaria que Augusto Nunes fizesse aí, como ele faz constantemente, uma enquete, né? Faz perguntas. Faça uma pergunta se hoje é quinta, tem o programa amanhã, Augusto Nunes, é um pedido que eu faço a você, se pode fazer amanhã para a gente ver a tua pizza aí, né? Quantos por cento das pessoas acham que eu devo sancionar ou vetar o projeto, ok? Não quer dizer que de acordo com a resposta, né, da pesquisa eu vá atender. Porque deve ter muita gente que vai votar para eu vetar, para depois me criticar. Então isso eu vou levar em conta, que a gente tem um sentimento aqui do que acontece no Brasil também. Mais uma pergunta? Sim. Uma última. Saideira? Sim, senhor. Ninguém perguntou, Marcão? Você não tá com o ibope alto não, Marcão? Ninguém fez pergunta para você, Marcão? O assunto é mais suave. Boa noite, presidente. Boa noite, ministro Ricardo Salles. Ministro, diante do bom recebimento do discurso do presidente Jair Bolsonaro na cúpula do clima hoje, em relação aos próximos passos dessa parceria na preservação do nosso meio ambiente entre Brasil e Estados Unidos, quais são os próximos passos, as próximas ações e de que maneira eles poderão nos ajudar sem que coloquemos em xeque a nossa soberania em relação ao nosso território. Obrigada, boa noite. Bom, Ana Paula, eu acho que o próximo passo é, primeiro, reconhecer que o presidente fez um gesto
e uma promessa e um compromisso muito sério e muito ambicioso, que é uma linguagem comum na questão do clima, e imediatamente nos ajudar nesse plano de redução do desmatamento ilegal que foi apresentado. Esse de 12 meses, recursos para comando e controle e recursos para ajudar as pessoas. Por que que a Amazônia voltou a subir o desmatamento desde 2012? Porque ninguém cuidou das pessoas, ficou se discutindo a questão ambiental e deixou os 23 milhões de brasileiros para trás. Então, o primeiro passo que todas essas pessoas, empresas, governos, etc., que se dizem preocupados com a Amazônia podem fazer é avançar com recursos para que a gente imediatamente passe a atuar, tanto no campo do comando e controle, de maneira bastante efetiva, quanto na parte de ajuda às pessoas econômico. Se vier ajuda, a gente vai fazer muito. Se não vier ajuda, nós vamos fazer com o nosso orçamento, que o presidente já reforçou que vai dobrar. O nosso Facebook, juntamente com o YouTube e Instagram, temos 70 mil pessoas nos assistindo. Pingos dos Is, Augusto Nunes aí tem 112 mil. Jovem Pan News, 22. Foco do Brasil, 15. E Folha Política, 6 mil. Agradeço a audiência de todos, agradeço a Jovem Pan, peço a quem esteja nos assistindo nas minhas redes sociais, nas outras, que ligue agora na Jovem Pan, programa Pingos dos Is, para a gente acompanhar aqui o balanço dessa nossa live. Estou indo para a minha sala na presidência, juntamente com todo mundo que está aqui, para assistir o final aí desse programa via Pingos dos Is. Augusto Nunes, muito obrigado pelo sinal, pela gentileza, pela consideração. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. E pessoal de Manaus, né? Amanhã, 9 horas, estou pousando em Manaus. Temos uma atividade muito grande lá. Foi me concedido o título de cidadão manauara, isso mesmo? Então é sinal que o nosso trabalho em Manaus, o meu trabalho, do Pazuello como ministro da Saúde, foi muito bem feito naquela região. Lamentamos a crise que teve lá, mortes, a coisa realmente que chocou a todos nós. Mas, infelizmente, foi uma coisa que ninguém esperava por aquilo. O governo brasileiro fez a sua parte e agora, na verdade, essa medalha, esse título foi concedido pela Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Agradecemos essa honraria, estaremos, se Deus quiser, recebendo essa honraria amanhã. E logo mais à tarde, estaremos pousando em Belém do Pará para outra atividade. Até logo mais. Boa noite.